Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software, com experiência de mais de 12 anos na área de testes e fundador do programa de testes e qualidade de software, um treinamento onde eu ajudo pessoas a conseguir alavancar suas carreiras e aumentar seu salário em mais de 30%. E dentro desses episódios aqui, a gente fala um pouco mais sobre algumas das estratégias que você pode usar para conseguir alavancar a sua carreira e também ser melhor remunerado por isso. Os episódios que eu trago aqui para vocês são episódios que ajudam vocês a ter uma noção melhor de como se posicionar, de como se preparar para que você consiga então fazer com que a sua carreira seja alavancada. E dentro do episódio de hoje, a gente vai falar sobre 7 dicas que vão ajudar você a conseguir então ser um analista de testes /QA de sucesso. Vamos lá então, eu quero falar aqui da primeira dica. E a primeira dica é a seguinte: atue desde o início. Atuar desde o início é algo que é um posicionamento que você toma em alguns lugares, e em outros já é algo que o processo te empurra para lá. O que fica aqui para você nesse primeiro momento já, dessa primeira dica, né, que é de estar presente no início das coisas, é que você coloque aí para você uma ação para que você possa executar, que é a seguinte: procurar saber qual é o primeiro momento desde o desenvolvimento de um software dentro da sua empresa, porque cada empresa tem uma forma diferente de fazer isso. Descobriu? Próximo passo é você conversar com essas pessoas sobre o que é que elas fazem, o que é que elas desenvolvem. E uma vez que você entender, você reflete e pensa: como eu posso contribuir com esse momento? E aí você expressa isso para as pessoas. Entendeu? E aí, se você realmente tiver uma razão, um motivo muito forte de por que você precisa estar lá naquele começo, as pessoas vão entender isso e você vai ter a sua oportunidade de estar lá no começo. Estando no começo, aproveite esse momento para que você possa entender sobre o software que você vai testar desde o começo. E você vai começar a impactar essas pessoas também positivamente com o trabalho que você está desenvolvendo ali. E isso vai gerar para você uma confiança das pessoas na forma com que você atua. Lembra que a gente falou? Esse nosso episódio de hoje é para falar sobre como você conseguir obter sucesso. E a obtenção do sucesso é no crescimento que você tem, profissional e pessoal, mas também na forma com que você impacta as pessoas. Ok? Então é uma dica que vai ser extremamente importante aqui para você. Vamos então para a nossa segunda dica. A segunda dica é o seguinte: saiba qual é o seu papel e responsabilidade. E mostre o que você conhece através do falar tecnicamente e do agir tecnicamente. Ok? Então é o seguinte: às vezes você está atuando dentro de uma determinada empresa e nessa empresa você atua conforme o que você aprendeu na empresa anterior. Só que às vezes a empresa anterior e a empresa atual, elas têm formas diferentes de enxergar, sabe? A sua atuação como sendo alguém que testa softwares. Quando elas têm uma visão diferente, você chega com uma visão de mundo, que é a visão que você tinha na outra empresa, e você tenta forçar isso dentro da empresa atual, há muitas pessoas que vão ser contra você. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão lá nessa empresa atual, elas já estavam na empresa atual. É você que começou a chegar de fora, tentando embutir coisas daquilo que você trouxe do seu passado. Mas o contexto nosso aqui é diferente. Quando você começa a tentar imputar coisas do que você viu na sua jornada anterior, isso causa um estresse que não ajuda você a ter sucesso. Na verdade, traz você para o insucesso. E às vezes a gente não percebe isso. Então, essa é uma dica. Se você estiver sentindo falta de ter uma argumentação técnica, fundamentos que comprovem a decisão que você está tomando, é um alerta para você buscar mais.
beleza? Mas assim que você tiver esse conhecimento, lembre-se, fale de maneira técnica e haja de maneira técnica também, para que você consiga demonstrar para as pessoas que você entende do seu papel. Vamos para a nossa terceira dica. Seja assertivo na comunicação. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, nós, como analistas de testes, nós temos uma missão, uma tarefa, que é uma tarefa que eu adoro, que é assim, para que eu possa ser alguém que atua na área de testes, eu tenho que entender que o meu trabalho investigativo, quanto à perspectiva de qualidade, faz com que outras pessoas consigam tomar decisões com base no que eu reporto. Olha só que da hora isso. É assim. Alguém fala assim, Júlio, desenvolvemos esse óculos. A gente desenvolveu esse óculos. E a gente quer, agora, a partir de agora, começar a comercializar esse óculos no mercado. Então a gente vai distribuir, a gente vai mandar fazer lá outros 1000 desses óculos. A gente vai gastar com isso, com produto, com maquinário, né, e etc. A gente vai gastar também com a logística para entregar o óculos nas lojas. A gente vai fazer tudo isso. Vamos gastar com marketing na televisão, né? Um grande artista vai usar esse óculos na TV no horário privilegiado. Isso vai custar muita grana. E eu ainda não sei se tem a qualidade que é desejável aqui, Júlio, para esse óculos. A gente já tem aqui, né, um processo que contribui para a qualidade, mas eu quero saber a qualidade do produto em si, Júlio. Pensa agora que isso daqui na verdade não é um óculos, é um software, é a mesma coisa para a gente aqui na área de teste, entendeu? Aí o que está acontecendo aqui? A pessoa precisa tomar uma decisão. Ela não sabe ainda qual decisão tomar. Se dá o pontapé aqui e vai para começar a produzir isso para o mercado ou não. O que eu faço? Eu começo a usar de técnicas e estratégias para avaliar isso daqui. E quanto mais técnica e mais estratégia eu tenho, quanto mais conhecimento técnico eu tenho, mais eu consigo identificar problemas que estão aqui nesse produto. Cada técnica que eu aplico, cada estratégia que eu aplico, me dá um feedback. E eu vou lá então, e depois de ter vários feedbacks sobre aquele produto, eu chego na pessoa e digo assim, olha, eu tenho aqui para você informações. São informações que vão ajudar você a decidir sobre essa, né, a tomar uma decisão mais acertada. Olha, encontrei isso daqui, de problemas relacionados ao produto que eu investiguei. Com base nessas informações, a pessoa toma uma decisão. Entendeu? Então eu, Júlio, tenho que ter uma comunicação muito assertiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu falar sobre os resultados que eu tive, eu vou falar isso de maneira clara, e de maneira objetiva, e de maneira completa e concisa. Estão entendendo? A minha comunicação ela tem que ser a arma. Por quê? Porque ela precisa ser uma informação que vai ser utilizada por alguém para tomar uma decisão importante. Entenderam? Então, eu preciso comunicar de maneira assertiva, para que as pessoas, quando elas ouvirem minha voz, elas saibam que aquilo que eu estou falando realmente faz sentido. E para isso, eu tenho que colocar mais no meu dia a dia o fator de analisar bem a forma do trabalho que eu estou desenvolvendo. Entendeu? Entra nesse escopo aqui também. A nossa dica número 4 é a seguinte. Você, como sendo analista de teste, você vai pensar em estratégias de teste, ok? Essas estratégias de teste, elas são estratégias de teste que vão estar relacionadas ali ao sistema em si. Só que o que acontece? Às vezes, a gente está trabalhando em um time, geralmente é assim que funciona, tá? A gente está dentro de um time. E a gente está trabalhando dentro daquele time e tem outros diversos times que estão ao nosso redor. E às vezes esses times, eles possuem produtos que impactam diretamente o nosso. E eu tenho uma visão muito focada no meu time.
Se você projeta uma estratégia que está relacionada apenas ao seu time e existem dependências de outros times, pode acontecer que o seu trabalho funcione muito bem quando está isolado, mas que quando você começa a conectar aquilo que você desenvolveu com os outros times, aparecem muitos outros problemas. Vamos chamar isso de uma estratégia de testes que é pouco abrangente. Ela está olhando apenas para uma parte do todo. Agora, quando você olha não só para o seu, ok? Não só para o seu mundinho, mas que você olha de uma maneira mais abrangente, que você olha não só para o seu, mas para os outros também, você consegue encontrar algumas características que vão fazer com que o seu trabalho ele seja um trabalho muito mais impactante. Eu posso dizer para você assim com certeza, muitas pessoas elas acabam por se perder muito no seu mundinho e se isolar no seu mundinho. Por quê? Porque ela não para tentar raciocinar de maneira abrangente. Sempre quando você for pensar nas suas estratégias, tenta imaginar a figura completa e não só um pedacinho dela. Então eu vou olhar aqui, para o que o meu time está desenvolvendo, mas também vou se comunicar com outras pessoas que estão em outros times para tentar entender se aquilo que eu estou desenvolvendo impacta os outros ou se existe alguma outra coisa que outra pessoa ou outro time está fazendo que impacta o meu mundo também. Então, pensar de maneira abrangente faz com que você também consiga atingir o sucesso dentro daquilo que você está desempenhando e, é claro, também perante as pessoas que estão atuando junto com você. Né? Essa, então, é a nossa quarta dica. E a nossa quinta dica é algo que eu aprendi na prática e que eu posso dizer para vocês que mudou muito a forma com que eu me relaciono com as pessoas e a forma com que eu conduzo minha carreira. Que é assim. Em um determinado momento da minha trajetória, eu achava que a única coisa que eu deveria saber e ser bom era naquilo que eu desenvolvo. Então, se eu sou alguém de testes, eu vou saber tudo sobre testes. E eu não preciso saber mais sobre user experience, eu não preciso saber mais sobre programação, eu não preciso saber mais sobre arquitetura de software. Então, eu tinha que focar apenas no meu mundo e, as coisas magicamente iriam se conectar. Só que não demorou muito para eu começar a perceber que quando eu tenho conhecimento apenas do meu mundo, eu fico vendido. Eu fico o tempo todo tendo um nível de dependência muito grande das pessoas que estão ao meu redor. Então, por exemplo, se eu não entendo nada sobre programação e sobre o papel do desenvolvedor e sobre como ele projeta e como ele desenvolve, né, o software, se eu sei apenas sobre testes e não sei pelo menos um pouco sobre a forma com que o programador trabalha e desenvolve as suas atividades, isso faz com que todas as vezes que eu tiver uma dúvida sobre a forma com que ele desenvolve, que eu tenha que ir lá e perguntar especificamente para aquela pessoa. Ocupar o tempo dela para que ela possa dar para mim ali alguma informação que eu não fui capaz de conseguir identificar. Isso faz com que se eu tenha sempre que esperar outra pessoa me trazer algum tipo de informação ou eu perguntar e ela ter tempo para responder. Agora, quando eu começo a procurar entender um pouco mais sobre as atividades que a outra pessoa desenvolve, eu ganho mais conhecimento. E esse conhecimento faz com que eu consiga, então, desempenhar o meu papel com um pouco menos de dependência de outros. Bacana, né? Vamos então para a nossa sexta dica. Nossa sexta dica é a seguinte. Você tem pelo menos dois posicionamentos que você pode tomar no seu dia a dia atuando como alguém que testa softwares. Um deles eu vou fazer o meu trabalho, o trabalho que é esperado de mim no meu dia a dia, muito bem. Eu sei que existem outros problemas no processo, só que nesse momento eu não consigo atuar e eu nem quero atuar. Eu espero que esses problemas sejam resolvidos pelos meus líderes, por exemplo. Esse é um posicionamento que você pode tomar. Você não vai deixar de ser valorizado por isso. Né? Por quê? Porque você está fazendo muito bem o seu trabalho do dia a dia. Você só não está contribuindo
para que o processo seja melhor, mas você está fazendo muito bem o seu trabalho, ok? Então, você vai ser valorizado. Agora, se você quer acelerar, né, o alcançar dessa valorização, tem um outro posicionamento que você pode tomar. E esse posicionamento eu posso te dizer que funciona tanto para mim quanto para dezenas ou até centenas de pessoas que eu ajudo. Que é a busca pela melhoria do processo. E você pode focar no processo de testes em si, no começo, até você pegar o jeito de como faz isso. Vou te explicar. É assim, ó. Você chega na sua empresa amanhã e conversa com, sei lá, 3 pessoas. Pega 3 pessoas que participam do processo de testes de software junto com você. Ok? Pega qualquer pessoa que tem algum tipo de envolvimento com o processo de teste de software. E você vai perguntar para essa pessoa assim: quais são as coisas quais são os momentos aqui dentro do nosso processo de trabalho aqui que leva muito tempo? Então você vai perguntar quais são as partes do nosso processo aqui, das atividades que a gente desenvolve, que toma muito do nosso tempo. Aí você vai perguntar outra coisa também. Você vai perguntar assim: legal, obrigado por responder isso, mas me diz outra coisa. Quais são as coisas que fazem parte do nosso processo aqui, ou das nossas atividades, que gasta muita grana? Aí você pergunta outra coisa ainda. Você fala assim: quais das atividades que a gente faz aqui, ou do processo, que exige de nós muito esforço? A resposta que você vai obter dessas perguntas é uma resposta que vai mostrar para vocês coisas que podem ser melhoradas no dia a dia do seu time dentro do processo, inicialmente, de testes. E aí você vai ter uma oportunidade de conseguir olhar para esses problemas e pensar em um plano de como você faz para melhorar aquilo. Eu digo que para vocês que essa dica número 6 é uma dica que sempre me ajudou a conseguir crescer e alcançar aqueles objetivos que eu tinha. Vamos então para a nossa 7ª dica. A 7ª dica é a seguinte: você vive dentro do seu dia a dia lidando com o seu trabalho normal e com diversos problemas complexos. Às vezes você pega tudo isso, guarda para você numa caixinha. E você até gosta que as pessoas saibam que você tem muito conhecimento dentro da sua empresa. E você guarda para você, por quê? Porque você quer ter a empresa como refém. Olha, empresa, você sabe do meu valor aqui dentro. Você nunca vai me mandar embora, né? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou nem é você nem está nessa vibe, nesse posicionamento, mas você apenas adquire os conhecimentos e você não se importa sabe, você não coloca dentro do seu dia a dia que você precisa mostrar isso para alguém, você guarda para si. As pessoas te reconhecem por saber que você tem um conhecimento muito grande, né? E você guardou lá aquele conhecimento apenas para você. Se algum dia surge uma oportunidade de uma vaga melhor, por exemplo, você vai sair do papel de sênior e aparecer uma vaga de líder, e alguém falou: olha, tem uma vaga de líder, você vai lá e fala: eu quero me candidatar. A sua liderança vai olhar para você e vai pensar: mas você é a única pessoa que tem um conhecimento. Como é que eu vou te tirar daí e te colocar em outro lugar? Quem vai te substituir? Não tem ninguém tão bom quanto você é. E você já deve ter percebido isso. Tem diversos casos de alunos que falam assim para mim: Júlio, eu quero migrar para a área de testes. E eu falo: puxa, e lá no seu trabalho hoje você atua como o quê? Eu sou analista de suporte. Legal. E por que você não pede para migrar? A pessoa fala: não dá certo. Porque o meu líder fala que eu sou tão bom, que eu não posso sair de onde eu estou hoje. Entende? Guardar o conhecimento para você te prende, te encarcera dentro de uma jaula que você não vai conseguir sair tão fácil. Por quê? Porque só você tem o conhecimento. Entende? Então você tentou guardar para você, ser egoísta quanto ao conhecimento, só que isso fez com que você ficasse trancado. Agora, eu vou te dar a dica 7. A dica 7 é assim: mentore pessoas. Ensine pessoas o que você sabe. Mostre para as pessoas o conhecimento que você tem.
Forme outros de você. Faça com que as outras pessoas também sejam boas como você é. E isso vai gerar um senso de agradecimento dessas pessoas, e a empresa vai ver você como formador de outros líderes. E quando surgir uma próxima oportunidade, você vai poder ir para lá tranquilamente. Por quê? Porque o argumento que vai ter na sua boca é assim: eu formei pessoas tão boas quanto eu sou. Por isso, pode confiar no meu time. No passado, acreditava-se que quando você compartilhava o seu conhecimento, você perdia a sua estabilidade. Essa estabilidade hoje em dia já é outro rolê, entendeu? A estabilidade, ela te põe num nível de estabilidade que é tanto que você não consegue nem crescer. Lembre-se disso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Desejo muito sucesso a vocês. Eu quero lembrar aqui que frequentemente eu estou aqui compartilhando conhecimento com vocês de maneira gratuita para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Participe de todos os episódios que surgirem por aqui. Também deixa aí seus comentários, tá? Coloca aí, deixa aí o que você achou desse nosso episódio de hoje, quais foram as sacadas que você conseguiu ter. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.